Olá, seja novamente bem-vindo ao Tvist Channel News. Este é o segundo de uma série de vídeos que estou fazendo aqui no canal, visando explicar de maneira bem objetiva sobre os mais variados transtornos mentais. Eu convido você a clicar no link que está aqui na tela, porque ele diz respeito ao vídeo anterior, que foi sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e que você poderá conferi-lo também. Mas o tema do vídeo de hoje é depressão. O que é a depressão? A depressão é um transtorno mental como qualquer outro, com componentes hereditários e ambientais que provocam uma alteração no humor do paciente, fazendo com que este sinta todos os sinais e sintomas que eu vou apresentar na sequência. Em média, considera-se que as mulheres têm 2 vezes mais chance de desenvolver a depressão, mas a depressão acomete tanto mulheres quanto homens. Apesar do sintoma mais comumente conhecido ser a tristeza, o diagnóstico de depressão exige a presença de outros sintomas. Entre eles a gente pode considerar a perda do interesse pelas coisas que antes eram interessantes, por isso que é sempre importante conhecer como era a história desse paciente antes da depressão propriamente dita, para fazer o comparativo. Alteração no sono e no apetite para mais ou para menos. Novamente, é sempre importante entender como era antes da depressão esse paciente. Se ele dormia pouco e agora está dormindo bastante. Se ele dormia bastante e agora está dormindo pouco. Se ele comia pouco e agora está comendo bastante. Se ele comia bastante e agora está comendo pouco. Isso serve como um indicativo, serve como um sinal relevante para o diagnóstico. Sensação de cansaço, de fadiga crônica. Um outro sintoma muito relevante é o sentimento de inutilidade ou culpa excessiva. Uma coisa muito comum nesses pacientes também é o prejuízo na tomada de decisão, nas tomadas de decisões cotidianas. E a ideação suicida, apesar de que nem todos os pacientes com depressão terão ideação suicida, e nem todos os pacientes que têm ideação suicida são necessariamente depressivos. Muitas vezes o paciente não apresenta todos esses sinais da lista, mas a maioria deles precisa estar presente e prejudicar de uma forma significativa o cotidiano deste paciente, para que ele possa de fato receber um diagnóstico de depressão correto, vamos dizer assim. Agora vamos falar um pouco sobre o que não é depressão. Tristeza não é depressão. Vamos à diferenciação entre tristeza e depressão. A tristeza é uma resposta emocional esperada diante de alguma situação, principalmente aquelas que remetem à perda de algo ou de alguém. Em geral, é uma emoção passageira que pode durar de alguns segundos até algumas horas. A principal diferença em relação à depressão é justamente isso: o tempo. Os sinais e sintomas lá descritos nos critérios para diagnóstico de depressão precisam estar presentes no paciente durante pelo menos 2 semanas. O objetivo disso é justamente evitar que qualquer situação que desencadeie na gente um sentimento de tristeza possa ser considerado depressão. Aí você pode estar se perguntando: nossa, mas a pessoa vai ter que esperar 2 semanas para receber o diagnóstico de depressão? Você ficaria surpreso com a realidade. Devido a uma mistura de preconceito com ignorância, as pessoas levam muito tempo para buscar ajuda profissional. Às vezes elas ficam meses, anos com depressão profunda antes de buscar o tratamento propriamente dito. Isso é muito ruim, afinal, um outro critério que precisa sempre estar presente para realizar o diagnóstico é que aqueles sinais ou sintomas precisam causar um prejuízo significativo para a vida do indivíduo. Isso significa que a pessoa que ficou depressiva durante meses, com certeza teve vários problemas em sua vida pessoal, em sua vida profissional, que poderiam ser evitados caso buscasse o tratamento. Afinal, muito além do fator mais extremo, que seria de fato a ideação suicida, os pacientes com depressão apresentam uma série de comprometimentos na sua vida que são devidos à depressão. Desde a dificuldade nos seus relacionamentos interpessoais, até problemas para iniciar e concluir as atividades acadêmicas ou as tarefas que precisam realizar durante o trabalho, até uma coisa que muitas vezes passa despercebida, que é a dificuldade de tomar decisões financeiras. Algumas investigações mais recentes vêm demonstrando que os pacientes depressivos têm uma tendência muito maior a se envolver com problemas financeiros, justamente porque tomam decisões econômicas de maneira equivocada, por causa da depressão. Agora vamos falar um pouco sobre as causas da depressão.
A gente sabe hoje que existem várias alterações no cérebro dos pacientes depressivos. Essas alterações são tanto estruturais quanto funcionais. E elas explicam os sinais e sintomas. Mas o que causa essas alterações? Bom, existem duas principais causas. A primeira é a genética. A segunda, os fatores ambientais. A genética tem uma participação em todos os tipos de depressão, mas existe um tipo específico que a gente chama de depressão endógena, em que a pessoa não tem nenhuma explicação externa para aqueles sintomas desagradáveis que ela sente. Ela simplesmente vive constantemente assolada pelos sintomas depressivos. Existe também uma causa hormonal, algumas alterações dos níveis de hormônios, principalmente dos hormônios da tireoide, né, o hipotireoidismo. Ele pode sim produzir quadros depressivos, em decorrência dessa deficiência hormonal. Uma outra causa possível para a depressão é a forma como o indivíduo avalia a si mesmo. Geralmente os pacientes depressivos têm uma crença muito forte de incompetência. Ou seja, eles tendem a pensar constantemente que não são competentes o suficiente para realizar determinadas tarefas. E isso, com o tempo, os desmotiva e os deixa tristes. São os dois principais sintomas da depressão. O curioso é pensar que a maioria das pessoas acredita que está depressivo porque se sente triste ou porque se sente desmotivado. Mas na realidade essas são manifestações, são consequências dessa crença ou dessa convicção que o indivíduo já vem nutrindo há algum tempo e que precisa, durante o processo terapêutico, ser desmistificada ou ser reestruturada ou ser modificada. Claro que existem outras causas para a depressão, que não dá para abordar nesse vídeo aqui. Mas eu fiz um vídeo maior, né, eu chamei até de vídeo aula sobre depressão, que eu vou estar colocando o link em algum lugar aqui na tela, para que você, caso tenha curiosidade, possa também acessar e conferir aquelas informações. Aí tem a explicação bem mais detalhada sobre vários aspectos envolvendo a depressão. Ok? Agora, para concluir, eu quero falar um pouco sobre o tratamento da depressão. O tratamento da depressão ele é combinado, ou seja, conta tanto com a farmacoterapia quanto com a psicoterapia. A pergunta, pode tratar com uma coisa só, seja só com medicamento, seja só com psicoterapia? A resposta é que sim, porém o tratamento vai durar mais tempo e ele não necessariamente vai ter a mesma eficácia a longo prazo. Por isso que a combinação das duas intervenções é sempre mais aconselhada. Comentando um pouco sobre a farmacoterapia, geralmente o médico vai prescrever medicamentos antidepressivos e que por uma condição fisiológica só começam a manifestar os reais efeitos depois de aproximadamente 3 semanas. No entanto, durante esse período é possível que se manifestem alguns efeitos colaterais. Os principais efeitos colaterais são boca seca e tremor nas mãos, apesar de que existem outros. Se por acaso você está manifestando algum efeito colateral, entre em contato com o seu médico e explique a ele o que está acontecendo. O ideal é que você não interrompa o tratamento por conta própria. Afinal, os efeitos colaterais tendem a desaparecer com o tempo e daí você vai começar a perceber os efeitos positivos daquele medicamento. Mas sempre siga as orientações do seu médico. E sobre a psicoterapia, já existem muitas técnicas de psicoterapia cognitivo-comportamental já comprovadas em uma série de experimentos científicos para desmistificar essa crença disfuncional que está produzindo os sinais e sintomas da depressão, fazendo com que o paciente passe a analisar o mundo de uma maneira bem mais funcional. O importante é que ambas as formas de tratamento são amplamente reconhecidas. Há inúmeros artigos científicos sérios publicados em revistas sérias comprovando a eficácia da farmacoterapia e da psicoterapia na remissão dos sinais e sintomas da depressão. Então, para finalizar, podemos dizer que a depressão é uma doença séria, que causa prejuízos sérios e que por isso precisa ser levada a sério. E que já existem tratamentos hoje disponíveis capazes de minimizar significativamente os sinais e sintomas da depressão e te possibilitar viver uma vida saudável. Por hoje é só, eu agradeço muito pela sua atenção. Peço que não deixe de avaliar o vídeo, comentar o que achou, se inscrever no canal, se inscrever na página do canal no Facebook. Todos os links estão aqui na descrição e divulgar esse vídeo nas redes sociais. E não se esqueça que na quinta-feira que vem haverá um novo vídeo nesse mesmo formato, onde eu vou abordar sobre o transtorno bipolar. Então, muito obrigado novamente e até o próximo vídeo.
aqui no TVC Channel News. Valeu! Embora ainda, eu só peço mais 1 minuto da sua atenção para falar sobre o cogumelo de Marte. Só que não. A questão, pessoal, é que fazer vídeos para o YouTube não é uma tarefa fácil. Principalmente quando se trata de divulgação científica. Porque a gente precisa ter um cuidado todo especial com as fontes para não cair no erro de divulgar um resultado que nunca aconteceu, como recentemente aconteceu. A questão é que, apesar de todo esse trabalho, eu não sou patrocinado por nenhuma instituição. Eu sei que tem um site na internet que permite que as pessoas façam doações, mas eu não estou aqui para pedir doação. O que eu quero é solicitar que você, que curte o TVC Channel News, e tem interesse pela psicologia evolucionista, pela neurociência social e pelo estudo da natureza humana como um todo, adquira uma cópia do meu primeiro livro, Impressionantes, a Ciência da Primeira Impressão, que já está à venda no site Clube de Autores e eu estou colocando o link aqui na descrição. Comprando meu livro, você ajuda o TVC Channel News a crescer. Em outras palavras, comprando meu livro, você patrocina este canal. Eu conto com o seu apoio. Muito obrigado novamente e tenha um dia impressionante.